Exatamente. Então, mas aí é que eu gosto de perguntar, especialmente para os meus amigos que são torcedores de esquerda e que têm posicionamentos políticos, né, e econômicos muito claros, assim, como é que é essa sensação? E aí eu queria saber se para você é igual. Eu tenho um grande amigo no Rio que é botafoguense, um cara muito de esquerda e tal, e existe o eu racional que pensa sobre a SAF de uma determinada forma, e existe o eu na arquibancada, sentado lá, gritando papai Textor, obrigada. Obrigado por tudo. Então, assim, você faz essa distinção também, ou você em algum lugar mantém essa resistência ao modelo de SAF ou ao John Textor, ou se é que você tem resistência a eles ou não, mas, ou se, assim, dane-se, porque senão eu não teria uma Libertadores, eu não estaria agora no Mundial preocupado com o PSG. Então, vamos lá. Tem uma coisa que as pessoas falam pouco quando se trata de SAF, é que a gente está partindo de clubes associativos, né, altamente aristocráticos, fisiológicos, com gestões terríveis. Né? A gestão do Botafogo era terrível. E sem nenhuma participação da torcida nas decisões, né? A torcida também não tinha acesso. E aí, enfim, ela continua sem ter esse papel decisório. Então você sai de um modelo que não tinha nenhum papel decisório, altamente corrupto, ineficiente, para um modelo voltado único e exclusivamente para o lucro. Né? E aí, na esfera do que aparece, a torcida vai defender a SAF porque é o que dá resultado. E aí que tá o ponto. É porque a gente não consegue pensar, imaginar um outro modelo de gestão. E é justamente por não conseguir ter essa capacidade de imaginar um outro futebol, uma nova forma de organizar o futebol, que a SAF parece a solução mágica para tudo, né? Isso não é só no futebol, é em todas as esferas da vida. Né? Então, eu acho que a gente tem que imaginar, trazer esse debate para as pessoas comuns que estão ali discutindo futebol. Isso é muito importante, né? O futebol, política, isso tudo tem muito a ver. Muito a ver. Assim, eu costumo dizer que a SAF é uma solução horrível para um problema muito real. Né? A gente detectou o problema, existe um problema, sim, na maneira como a gente administra o futebol. Só que aí a gente entra nesse lugar, como a Marilena Chaui diz, é o aspecto totalitário do neoliberalismo. Né? Tudo é empresa, tudo precisa ser administrado como uma empresa. E a minha crítica é que o futebol, os clubes não são uma empresa. O que os clubes fazem com a nossa vida não é operacional. A gente torce para um clube, é uma usina de fazer circular afeto, forma identidade, forma caráter. É muito mais. Não dá para você limitar uma empresa. Só que eu falo isso e eu sou colocam sempre a gente na chave do ingênuo, né? Da ingênua. Gente, olha só o discurso romântico dela. E vale para tudo, como você falou. Né? A gente encarar tudo como uma empresa fode as nossas vidas em doses diárias. Mas a gente vai por esse caminho e não tem volta. Assim, o que me consola, Davi, é que eu acho que o futebol é maior. O futebol vai dar a volta. Eu fico torcendo por isso, porque, assim, racionalmente, esse meu discurso ele é engolido até por pessoas que são de esquerda. Quer dizer, que dizem que são de esquerda. Muito. Porque é como se não houvesse saída e a SAF fosse o único modelo possível. Né? E eu acho que isso também decorre muito da falta de capacidade das pessoas que são mais críticas, né? De não só questionarem a SAF, mas mostrar que pode ser outra coisa o futebol, sabe? E tem uma coisa interessante nas SAFs que é o seguinte, né? Capitalismo vai mercantilizando tudo vai virando mercadoria, lógica de mercado e destinado ao lucro. As SAFs são muito diferentes entre si. Né? Hoje o Botafogo está com o Textor e ele está fazendo ele tem um Botafogo com um papel na holding que, embora não seja central, é fundamental para o próprio Lyon. Né? Mas teve a SAF do 7-7 no Vasco também. E amanhã o Textor pode vender o Botafogo para um novo investidor que
pegue o clube para lavar dinheiro, enfim, ou largue o clube e abandone na segunda divisão. E a gente tem vários casos desse tipo, né? O Parma na Itália, com a Parmalat, né, que fez uma sessão meteórica e depois você cai muito forte. E isso vai acontecer com vários clubes que estão se tornando SAF. É inevitável, a gente vai passar por esse processo em algum momento. Né? Não serão as mil maravilhas que todo mundo imagina. O Textor, inclusive, ele vai pulando de negócio em negócio durante a vida. Isso. Né? Isso. Sim. Não, e mesmo os mais competentes, né? Só para confirmar esse seu ponto, muita gente fala isso em relação ao Palmeiras. Como seria bom se a Leila fosse dona do Palmeiras, olha como o Palmeiras é bem gerido. Sim, amanhã ela decide não ser mais dona do Palmeiras, ainda que a gente presuma que ela, né, seria uma dona incrível, amanhã ela muda de ideia e aí? Vai parar na mão de quem? Né? Você perde totalmente. A sensação que eu tenho em relação à SAF, olhando, né, para os outros clubes, é a sensação de total perda de controle. Não volta mais. Esse clube não é mais nosso e o que ele vai ser determinado pela vontade de 1, 2, 3, meia dúzia de oligarcas. Por exemplo, quando a gente começa a debater, quando a gente começou a debater as SAFs em 2020, 2021, era para a gente também debater como salvar os clubes associativos de verdade, né? Então, claro, isso tudo tem muito limite. Você tem uma CBF altamente problemática, historicamente problemática, né? Ineficiente demais. Porém, a gente não podia se limitar a debater como estruturar as SAFs, sabe? Era um momento para a gente debater como criar um novo modelo para os clubes associativos que fosse sustentável, que trouxesse a participação da torcida. Né? O futebol é um patrimônio brasileiro. Então a gente não deveria ter clubes que ora ele será estratégico para o Textor, depois ele pode deixar de ser e ele abandona. Isso tudo pode acontecer. Né? Então uma paixão desse tamanho não pode ficar só baseada nisso. Há outros modelos possíveis que a gente... Quando a gente discute muito os problemas do neoliberalismo, do capitalismo em geral, o senso comum é o seguinte, mas o mundo é assim. É o normal. Né? O futebol é assim. Ou era o Montenegro no clube associativo, com gestões tenebrosas. O Botafogo teve épocas que, eu acho que em 2020, a gente estava achando que o clube ia acabar, ou ia virar um clube de segunda, terceira divisão. Né? E a única saída para isso é vender o clube para um bilionário americano, né? Isso, que hoje tem o Botafogo como fundamental na sua holding. O Botafogo é fundamental, mas pode deixar de ser. Então, eu acho que a imaginação ela é importante. A imaginação, a ousadia de pensar, sabe? É claro que isso não vai acontecer agora, mas isso tem que começar a entrar em pauta, esse tipo de discussão. Pois é, mas assim, vale também para o que a gente passa economicamente no Brasil. Assim, a nossa imaginação está bloqueada, né? A gente não se permite, não há espaço para que a gente pense outras formas. É assim que é, e porque é o natural, e a gente nem pensa assim, em mais. Porque assim, o modelo associativo tem 10, 12 pessoas decidindo a vida de um clube. Não tá bom. Aí eles decidem, então, que uma só pessoa é que vai mandar no clube. Então, eles estão optando por menos democracia. Ninguém está olhando para a possibilidade de ter mais democracia. Um clube como o Corinthians, Davi, o Corinthians está derretendo. E é óbvio que, diante do que está acontecendo, a gente ouve as pessoas assim, tem que virar SAF, gente. Tem um monte de mega empresário disposto a salvar, porque também, na hora que sucateia, aparece o salvador neoliberal, o grande empresário, com seus bilhões para colocar lá. E você vai argumentar como? Eu não sei. Sabe? Mas assim, eu não gostaria que o Corinthians fosse vendido para um grupo, uma pessoa, mas está indo para esse lugar. E tem uma... E esses grupos que entram no futebol brasileiro para criar estruturas de clube-empresa, de SAF, eles entram com uma lógica muito apoiada no Estado, né?
O Estado traz um grande apoio na renegociação de dívidas, que as Exato. dívidas ficam de responsabilidade do clube associativo. Você tem toda uma lógica que é um suporte estatal para isso funcionar. Então, é o Estado, né, fundando esse novo mercado. Né? É o Estado colocando isso para rodar. Não são os bilionários que vieram do além e falaram assim, nós vamos ser bonzinhos. Não. Foram criadas as condições para eles conseguirem ganhar grana aqui. E isso, por que isso não foi discutido para gestões participativas nos clubes de futebol? Né? É óbvio que é muito difícil, né, pensar em qual é o modelo adequado. O grande problema é que isso não é nenhum ponto de pauta, sabe? Não é nenhum debate que se tem na sociedade com a torcida. O que seria possível para além da SAF? Né? A gente tem um modelo falido de clube associativo, com dívidas trabalhistas bilionárias, e aí o Estado faz uma mamata ali para os bilionários, para as empresas, para as holdings adquirirem clube, e a gente não consegue discutir nada, sabe? O futebol parece que é isso, é mercantilizar e acabou. Só que aí eu acho que vai chegar em alguns momentos. Isso vai acontecer no Brasil certamente, até porque o Brasil, muita gente compara Brasil com Inglaterra, né? Você já deve ter visto essa comparação. O pessoal, mas a Inglaterra faz isso desde os anos 90, todos os clubes, né? Eles fazem IPO, vendem ação na bolsa, isso desde os anos 90, a Premier League é a maior liga do mundo, a melhor de todas. E tem uma coisa que é fundamental entender aí. Você trazer a realidade da Inglaterra para a realidade no Brasil é totalmente absurdo, porque o papel desses clubes, né, das SAFs, nessas holdings, ele é secundário. Ele nunca vai ser central. Então, é muito mais fácil isso virar moeda de troca. Clubes meramente formadores, sem muito perfil de conquistar. Né? Pode acontecer que em determinados momentos você tenha um ou outro clube que seja central para um Textor da vida, como o Botafogo está sendo agora. Mas o Botafogo pode deixar de ser. E é muito mais fácil deixar de ser no Brasil do que na Inglaterra, sabe? O Newcastle, ele sempre vai ser central para o investidor dele, o Chelsea, então, enfim, dos bilionários, do petrodólares ou das empresas. E o clube no Brasil, não. Ele vira um meio para se chegar a um fim, que o fim geralmente são os clubes de ponta na Europa. O fim vai ser o Lyon, no final das contas. Né? E o Botafogo, ele está numa fase boa, mas isso em algum momento vai dar problema. E quando der o problema, é que a gente tem que ter as alternativas colocadas na mesa, sabe? Para discutir. O que a gente faz agora? E vai dar problema, isso daí é inevitável. Sim. E a gente não tem alternativa nenhuma, porque a gente não fala sobre isso. E quando a gente traz o assunto à tona, a gente paga de ingênuo, de romântico e de não, o mundo é assim porque é assim que é. Que é o que você enfrenta aí no seu debate de economia política, né? Todos os dias, assim, tentando dar uma alternativa. E as pessoas não... Como se não pudesse, mas pode. Exato. E se você tem todo um esforço do Congresso, né? Você teve todo um esforço, né, para discutir, para formatar as SAFs. Você tem toda uma lógica que é fortemente liderada pelo Estado. Por que toda essa energia também não poderia ser dedicada à criação de alternativas com gestão participativa, né? E que podem ser, sim, eficientes. Não é porque todo mundo faz de um jeito que esse é o ponto final do futebol, sabe? E o futebol só pode ser isso. Se for isso, o Brasil sempre vai ter um futebol que vai ser subordinado, periférico, né? O que limita muito a nossa capacidade de sonhar, por exemplo, no Mundial, vai ser assim para sempre. Isso. Né? Porque quem tem muita grana, você vai botar muita grana na Premier League, enfim, em uma liga, até uma liga francesa que, o Campeonato Brasileiro, ele tem tudo para ser muito maior do que uma liga francesa, né? A gente tem muita potência. E as SAFs não vão extrair essa potência. Não é o modelo de SAF que vai nos salvar, sabe?